Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. É o seguinte, dá início a essa luta. Análise. Amir Khan contra Saul Canelo Álvares. Sei lá. Seguinte, tá aí uma luta interessante. Nocaute brutal. Não lembrava que era essa luta que o cara cai morto no chão. Na verdade tem algumas, né, que isso acontece, mas não lembrava que esse era o resultado daquela luta. Essa luta. Seguinte, dá início à análise. A gente fica cada vez mais próximo de começar o combate. Isso é o Canelo Álvares contra GGG. Aqui a gente tem Amir Khan com um punho extremamente rápido contra Saul Canelo Álvares paciente. Importante aqui, ó. Luta de dois destros. O que acontece? São lutadores que lutam bem diferente. Foco do Amir Khan é velocidade, tem punho de velocidade de punho rápido. É um cara bem interessante, luta bem. Não tem muito que se negar. Cara bom. Luta bem mesmo. E a gente tem o seu Canelo, que é um cara que sabe fazer volume, mas normalmente traz a luta pro resultado de via rápida. O que acontece aqui, a gente percebe muito nesse combate. A gente percebe muito a Amir Khan tentando fazer um jogo de velocidade para surpreender. De fato ele surpreendeu. Ele realmente surpreendeu, até certo ponto assustou o Saul Canelo Álvares, mas cara, era uma luta que perceptivelmente ele ia perder. Eu vou ser sincero, essa luta tá aí uma luta que quando eu tava assistindo o PC, cara, com certeza as pessoas achavam que o Amir tava ganhando. Na verdade ele tava perdendo na pontuação de forma bem severa. E eu não tava enxergando a vitória do Amir Khan de jeito nenhum. O que acontece? Existe um problema do público, que eles veem quem tá dando uma de bambambam. E o que acontece? Uma luta é sobretudo golpear. Se você golpeia efetivamente, você ganha. Se você não golpeia, não dá. É tipo, vamos ser sinceros, vocês ficariam extremamente satisfeitos, contentes de vencerem uma luta que vocês nem sequer acertaram direito um golpe. Vocês fintam muito, fintam demais, mas tipo, tem um dobro de diferença de golpes. Vocês ficariam satisfeitos se perdessem uma luta que vocês acertaram toda hora. E vocês defenderam e não teve um golpe bom que conectou. Cara, é uma luta que de verdade lembra um combate que eu trouxe no início do canal, de Jair Adesanya contra Alex Pereira. Primeira luta no kickboxing, cara, Alex estava acertando tudo. Ele tava defendendo de tudo. Aí o pessoal fala, nossa, que absurdo, roubalheira. Como ele ganhou? Isso é um roubo. Cara, é simples, um acertou, outro não acertou. Que quando acontece, o público subestima demais os árbitros que estão ali perto e estão olhando. O que acontece? Você não sabe perceber se um golpe que parece ter entrado entrou ou não. Talvez os árbitros saibam. Tá bom que a posição é um pouco privilegiada, você olhar de baixo, mas quando cego tem uns montes.
Cara, Mirkan é um cara bem rápido. Aí pode perceber aqui, eu não falo que só o Canelo é um cara com punho lento e soca de forma vagarosa, mas tu percebe, socou, ele totalmente atenta ao fato que Saulo tentaria atingi-lo. Pessoal, vou contra-golpear. Aqui vocês podem perceber, 40% da velocidade original. Golpe relativamente rápido para essa velocidade. Aí a gente vê Mirkan é extremamente rápido. Tentou golpear no corpo de muito longe, volta muito rápido. Aqui extremamente interessante, 40% da velocidade original novamente. Vocês percebem, caras, para vocês verem a cautela. Ele não só tá combatendo na máxima distância, mas cara, ele tá não só tá combatendo na máxima velocidade, mas na máxima distância também. É que acontece, isso é uma coisa muito interessante. E às vezes a pessoa esquece. Que é o seguinte. Um direto é um golpe perigoso. O jab você consegue jogar no máximo no seu alcance. Você não precisa de muita exposição. O direto já é diferente. Deixa eu me levantar rapidinho. Vocês têm um jab. Eita. A ideia do jab. A ideia não precisa ser necessariamente assim, mas a ideia é você golpear. Você tá ortogonal em relação ao oponente, se não aproximando ao máximo. Quando você golpear o direto, você não vai fazer isso. Você não vai golpear o direto assim. Você pode, mas isso daí, por definição, você vai, por exemplo, cruzar as pernas. Aqui eu tô totalmente torcido. É muito desconfortável. O que acontece? A gente tem um jab, o direto, você tem uma rotação extremamente grande. O que acontece? Aqui tá o jab, realmente, tá? O meu rosto em relação ao golpe. Se eu acompanho o movimento do tronco, deixa aqui, posição neutra. Eu golpeio e fico bem ortogonal. O direto, eu já não vou rodar tanto assim. E o que acontece? Vai ter, normalmente quando o pessoal vai executar, o pessoal vai se projetar um pouquinho para frente. Você se move como se fosse para cá durante a rotação. A ideia do soco é como se fosse em relação ao rosto, é como se você rodasse para cá. Só que o jab, você não precisa fazer isso, não é tão obrigatório. Você não precisa ir para aqui para golpear. O direto, da forma como executa, para você não sentir um desequilíbrio, acaba que você se joga para cá. O que acontece? Existe por conta disso, por conta desses detalhes, uma exposição, é um golpe que tu se expõe. Você consegue se manter na máxima distância, mas o direto você não consegue manter essa distância. Você se expõe, você vem pra frente. É até normal por conta disso a pessoa ter, como se diz, um direto com um pouco mais de alcance. Um pouco mais de alcance, porque querendo ou não, é como uma pessoa, se ela não tem muito controle, não tem muita noção desse avançar. Se você pensar numa perspectiva só de andar pra frente, pra trás, você olhar todo esse movimento, você olhar só uma perspectiva pra frente, pra trás, tem o direto traz um pequeno avançar em comparação ao jab. Se a pessoa não tem controle, causa isso.
Aí o que acontece? Direto um golpe de exposição. Vocês podem ver como tava a base do Amir Khan comparado. Aqui foi extremamente surpreendente. Vocês podem ver. Não tem nada teleguiando esse golpe. Só para vocês verem o quão repentino, vou deixar 30% mais rápido, mais curto que antes. Cara, não tem. Vocês podem notar, ó. Tem o máximo ele começar, enquanto ele tá começando a avançar, ele abaixar a mão. O direto acompanha o corpo. É tipo, ele não teleguia. O golpe é repentino, é rápido. Faz tu levar de graça. Esse pai vai ser o jogo de não vou levar o golpe nunca. Com o jab direto não. O que acontece? O Amir Khan tá muito distante. Ele vai fazer um jogo de longa. Um jogo de longa com uma trocação extremamente rápida. Ele não vai querer ir numa porradaria franca. Aqui Canelo já era conhecido como um cara letal. Cada um reconhece seus limites, suas vantagens. Conectou aqui de graça. Aí o que acontece? Vai ser assim. Canelo Alvarez, ele pode trazer ameaça em alguns momentos, mas ele vai ter que fazer esse tipo de combate. Acertar um golpe isolado enquanto o cara perde um tiquinho da atenção. Golpe no corpo. Amir Khan trazendo esse repentino, essas ações repentinas. 40% da velocidade do loop, legal. Vocês podem perceber. Eu chamo de unhar, né? Quando você faz um jab, você sobretudo puxa para baixo. Tentou fazer isso, essa falta de rigor técnico é esse foco na velocidade, então às vezes você perde a forma por priorizar a velocidade. Ele tá aproximando, aproveitou isso para esse avançar para vir um cruzado. Defendeu. Aproximou, usou a mesma mão. Canelo já tava com uma guarda alta, pegou o direto cruzado da outra mão. Por pouco não levou. Cara, de verdade aqui você vê. Foi o que? 6, 7 socos, não acertou um legal no corpo. Eita. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. É o que acontece. Maior defesa do Amir Khan é a distância. Oh! Hoje é muito. Então, o que acontece? Putz, o Amir Khan, ele tem noção disso. Canelo pode, ele é um cara que quando se faz necessário se move muito bem para frente, para trás. Move poucos movimentos, se move muito pouco, bem, mas não é esse cara, vou ficar bailando. É movimento de tronco, movimento de cabeça, putz grilo, o cara esquiva legal, bonito. E o que acontece? Saul, como a gente espera de um mexicano, andando pra frente, filho.
Tá andando pra frente. Aí tem uma coisa boa, o que acontece defensivamente, você lutar quadradão, defensivamente é melhor do que você se defender numa postura mais diagonalizada. Porque o diagonalizado, se você defende de acordo, você tá se defendendo bem por uma direção, mudou o ângulo, acabou. Aqui o quadradão, a pessoa consegue acompanhar legal. Aqui o Amir foi tentar a mesma coisa, só que Saul já tá atento aqui. Ah, tô tentando golpear aqui, o cara vai pensando numa oportunidade de unhar minha cara de porrada. A Mia avançando de forma despreocupada, tentando esses golpes. Engoliu aqui um cruzado. Ai, não deixou à toa, tentou devolver. Aqui é interessante. Bom jab do Saul. O que acontece? Uma coisa que é importante apontar sobre Saul Canelo Álvares. Saul, ele não luta projetado, jogado pra frente, como a maioria dos lutadores. Não tanto. Ele faz quando é necessário. O Khan tá lutando muito projetado pra frente, dá a cara a tapa. Só que o cara faz a manutenção da distância muito bem. E é muito rápido e é muito atento. Se o cara... ele é mais explosivo na questão de velocidade comparado ao Saul. Tudo bem. Mas o cara se move muito bem, extremamente atento, faz a manutenção da distância muito bem. E o cara se move legal, move perfeitamente, domina muito bem a movimentação. O que impede de ele não conseguir fazer essa manutenção de forma extremamente prolongada. É só o adversário tentar impedir. Só que se ele mantém muito bem, é muito difícil tirar o controle dele. Ainda mais, vamos falar, eles não têm esse alcance privilegiado. Poxa, consigo te bater de forma quilométrica. O Canelo poderia pressionar para tentar diminuir essa história de distância, mas, cara, seria muito difícil. Seria muito difícil porque aí ele se expor e teria que pagar pra ver. Aí o que acontece aqui é interessante. O Canelo não vai fazer isso necessariamente toda hora, mas uma luta contra um cara de longa distância no momento tá exigindo, ele dá um freaker enquanto ele faz um avanço, sobretudo não visando acertar pra frente, mas visar acertando um passo em diagonal para tentar mudar de ângulo. Vocês podem perceber, ele tava chega a ser engraçado, é que eu acho que o mouse não funciona não funciona. Eu tento mostrar no mouse, mas eu acho que não funciona. Ele tava aqui, mandou um flicker e ficou frontalizado. Vocês podiam ver, ele tava aqui, flicker, diagonalizou, mudou o ângulo, mudou a posição que ele tava, trouxe um tchan de... Ó, tô acompanhando. A Mirkan avançando bem. Postura mais abaixada, essa mão abaixada, tanto nos freaks estranhos. Canelo buscando ele com um cruzado bem aberto. Uns cruzados usando o corpo. Tá tentando baixar, mas
Fica vulnerável. Eu não lembrava como lutava esse Mirkan. Eu vou ser sincero, no React eu me impressionei. Aqui ele fez o Ruivo comer de graça. Aí tu vê a família do Canelo chorando. Maluco, olha quantas famílias o Canelo já fez chorar. Saiu avançando, buscando oportunidades. Aqui é interessante você ver. Vocês podem ver, para vocês verem o quanto pode ser invisível, o quanto atenção ele puxa do adversário, quantas fintas ele consegue produzir. Começa a reparar, toda vez que o cara subir a guarda, mesmo numa distância que não vai, que ele conseguiria reagir, ele tá subindo a guarda de atenção. Tem os avanços que são bem perceptíveis. O Canelo tá vendo. O cara saiu legal. Vamos para as cordas. Aqui é interessante. Os últimos não conectou, talvez o primeiro. Mas eu acho que não conectou, porque se tivesse conectado ele conseguiria emendar melhor. Isso é correto. Bom. Tá pressionando aqui, foi falha do Ruivo. Grande falha, deixou um pouco. Não deu a devida atenção que acontece. Mirkan extremamente ciente do distância, viu só avançar despreocupadamente. Eu pensou o quão repentino ele poderia ser para atacar. Aí Canelo não estava preparado, levou. A minha acertou no peito, Ué. Tá nessa perseguição. Opa. Aqui foi interessante. Errou. Só que ficou muito próximo. Aí Mirkan tentou travar. Saul. Mano Limão, clinchou. Vai dar do break. Estão muito próximos, aí volta aquele jogo do Mirkan. É o que acontece, tá? A luta tá numa distância muito boa pro Mirkan, uma distância que ele tá mostrando sentir mais a vontade de lutar, mas o ritmo do combate, quem tá ditando é o Canelo.
O que acontece? Ele não tá deixando o cara tomar frente mesmo com essa forma loucamente rápida de lutar. O Canelo tá chamando pro centro do ringue, tá dando espaço. Nesse momento, se for falar de ritmo, tá sendo agora. No ritmo do Amir, mas o cara não tá encontrando oportunidades. Ou uma coisa muitíssimo interessante. Mas tá no ritmo. Quem tá no controle do ritmo é o Canelo, mas não tá naquele ritmo de combate dele. Ele tá bem paciente, tá bem espaçado. É como se fosse uma situação um pouco mista. Amir errando. Amir faz um volume extremamente grande, um curto espaço de tempo, mas muito espaçado. Errou quase tudo que podia. É só acertou um direto que não era fazer acertar não, cara. Ui. Escapou do jab. Cara, normalmente as pessoas esperariam um cruzado. Só que aqui ele achou que o cara não iria ler tão bem um direto. Aí ficou no risco de um cruzado da mão da frente do cara. E não deu tudo de errado não. Pei. 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 Ele Pô. É que é interessante. O que acontece? Aqui tem um tipo de luta muito interessante esse americano. Ele tá muito projetado pra frente, então coloca muito peso na perna da frente, um pouco fora do que é a sugestão ortodoxa, mas ele não tá colocando muito peso de forma ofensiva, ele tá fazendo muito peso primeiro pra conseguir se projetar, mas também pra andar pra trás quando necessário. Ele tá fazendo muito uso da perna de trás pra mudar o ângulo. É uma forma diferente de lutar. Vale a pena ser usado pelas pessoas. É muito a ideia do compasso. Não. É só na medida do possível saindo o melhor que pode. Golpe no corpo. É aqui. O Ruivo se embananou.
Eita. Tá nessa. Aqui a Mirkan já tá lidando melhor com esses esquivos do Canelo quando ele tenta surpreender. Só que o Canelo também. Eita. Eu vou ser sincero, é um dos poucos momentos que eu acho que eu daria pro Americano. Boa. Aqui o Canelo tem que ter bastante frieza. O que acontece? É um momento que as engrenagens do Americano estão rodando muito bem. É não se frustrar. Conseguir uns golpes isolados, voltar a manutenção de distância, depois surpreender. O importante é defender, tentar fazer velocidade. É complicado porque essa explosão pautada em velocidade é muito cansativa. Recomendaria não. Na minha opinião, Canelo Alvarez lutando pra comer pelas beiradas é bem melhor que pensar, vamos pro tudo ou nada logo. Eita. É interessante pro Canelo ficar na hora que tá saindo pra trás defender, tu pode ver que ele tá dando muita atenção, o cara terminar sempre a combinação com a mão na frente. Se vocês não querem, vou ficar anotando muitos padrões do adversário, quer estudar muito até aí um disso. Eu como termina a defesa, isso vai dizer muito sobre a combinação do adversário. Os contra-golpes não estão no Canelo, a Misha tá entendendo. Foi um momento que realmente a luta ficou um pouco na mão do Americano. O que acontece é que ele conseguiu acalmar e melhor. Só que agora Canelo já tá revertendo. Ele já tá entendendo que se é muito morno e dá esse espaço, ele não tenta ativamente controlar a luta, impor a luta. Ele dá pro Americano, se deixar para um cara ágil é complicado. Ele vai tentar matar. Aqui já o reiniciar. Tá levando mais a sério, se movendo mais pra trás. Agora não tá nem tentando mais contra-golpear, tá deixando o cara trabalhar. Já vai ser ele buscando a iniciativa, não vai ser ele dando de contra-golpeador na iniciativa do adversário. Eita.
aqui, vocês veem, já não tá dando muito espaço. O cara teve que fugir de forma severa nesse momento. Tá perseguindo muito mais. Ficou totalmente satisfeito com o round anterior. Aqui a Mirkan tá tentando tomar espaço. O Canelo cedeu espaço para contra-golpear, mas não deu muito certo. Um upper nesse momento não acho muito bom. Vocês podem ver, não tem tanta exposição desde o início da luta por parte do Mirkan. O uso da mão de trás exige muita exposição. Agora vocês veem um direto que não tem tanta rotação. Bem. Uma coisa que não tô entrando muito no mérito, mas tá ajudando muito a frear golpe no corpo que tá acertando. Aqui a gente tá vendo um Mirkan bem cauteloso. Mirkan que também não tá andando tanto, já tá mais fadigado. Visando uma coisa mais próxima até do quarto round. Aqui o que acontece? Sexto round tá perdendo a noção do perigo. Uma coisa que eu falo no react, que muito do que fez ele ser nocauteado é que ele tava muito sensível ao perigo e não queria dar muito a cara a tapa. Ele ficou ficando muito confortável ao decorrer da luta. Nossa. Aqui o Amir já tá menos dessa ideia de mover. Aqui ele tá muito, ele tá plantando mais os pés. Jab duplo. Aqui a gente percebe uma tensão em quem vai atacar, cara. Complica. Golpeado no corpo, no segundo soco. Cara, aqui o que acontece? Eu no react eu tava até pensando nisso. Eu tava pensando, maluco, tá com uma aura de dos dois
ele tá usando muito a mão da frente. Ou vai ser um cruzado muito bem encaixado, ou eu pensei, cara, ou ele vai usar que a sensação que tá buscando nocaute a partir da mão da frente, ele vai usar a mão de trás, porque vai ser muito repentino. Vai ser uma quebra de ritmo, porque o que acontece, eles, de certa forma, de maneira cadenciada, eles têm seus momentos de ficar esperando, ficar se movendo em determinados momentos, vão atacar, vão ter os mesmos padrões. Aqui foi uma quebra total de padrão. Foi uma quebra total. Ele fez pensar que seria aqui. Vou abaixar um pouquinho a velocidade. 20% da velocidade original. Cara, parecia que ele ou aquele jab no corpo, ou aquele jab, ou aqueles cruzados. Não fez parecer que tava vendo um diretaço. E o maluco conectou muito bem. A Mirkan não tava preparado, não tava com base, não firmou e não tinha atenção para isso. Pegou desprevenido. Aí não dá, o cara caiu desmontado. Desmontou. E o que acontece inusitado, Mirkan, depois, reavaliando a luta, ele falou que ele achou que foi melhor ser nocauteado de forma brutal no sexto round do que ele perder de forma surpreendente nos pontos, porque ele realmente entendeu que estava perdendo os pontos. Tem gente que não reconhece, tem gente que reconhece. Cara, isso aqui foi extrema paciência. Extrema paciência mesmo. Porque, cara, a Mirkan muito bom, muito rápido, surpreendeu. Só que frieza em posição de... Já que esse é um jogo de longa distância, contra golpear. Então, Canelo fez muito um trabalho de golpear isolado, se espotando. Quando o cara queria contra-golpear, já pensando que o cara vai contra-golpear, já... Pô, muito interessante mesmo. Foi uma luta muito boa. Foi surpreendente também o final. Tava sendo construído. Eu falei, cara... Na verdade eu pensei, cara, é algum dos dois. Ou vai ser um cruzado da mão da frente, que dessa vez vai pegar e ele vai criar uma combinação em pay. O principal vai ser mão da frente, ou vai ser uma mão de trás que vai entrar pirradamente firme. Vai entrar seco, cara. Vai entrar radiando. Como é que foi que aconteceu? É interessante. Talvez... Eu vou ser sincero, é o tipo de luta que isso é muito surpreendente quando acontece na hora. Quando a gente tem eu não gosto de julgar nem de falar uma luta quando tá acontecendo, porque, cara, o sangue quente, a ansiedade não faz reconhecer algumas coisas. Na frieza, no react deu pra reconhecer, mas na hora do vamos ver é diferente. Bem, é isso, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de apertar o botão do gostei, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo. Vou me despedindo, Raul.